Olá, hoje o programa Questão de Ordem recebe o vereador Marco Rilo do PT, que está aqui mais uma vez para falar sobre os trabalhos desenvolvidos aqui na Câmara de Rio Preto. Vereador, mais uma vez, obrigada por aceitar nosso convite. E a gente vai falar hoje sobre um dos destaques desse início de legislatura, que foi a formação de novas comissões de inquérito. Vamos começar falando um pouquinho sobre a comissão do Auxílio Atleta, a SEI do Auxílio Atleta. O senhor é presidente dessa comissão, como estão os trabalhos? Olha, o nosso trabalho ele está seguindo paralelo com 3 CPIs. Eu não tinha outra alternativa de abrir as 3 de uma vez, porque senão algum aventureiro abriria uma dessas e atrapalharia toda a investigação. O Auxílio Atleta realmente é uma investigação que vai ter um nicho muito grande de pessoas envolvidas. E ela já está bem encaminhada. Nós já ouvimos 5 conselheiros, né? E a gente percebeu aí nos 5 conselheiros que há uma desorganização total. Esse conselho não funciona. E se o conselho não funciona, logicamente fica tudo na mão do secretário e das pessoas do esporte para tocar. Esse conselho teria o papel de fiscalizar o andamento, a concessão do benefício do Auxílio Esse Atleta. conselho, na verdade, ele é deliberativo do dinheiro. Se o conselho falar, não, esse atleta não tem futuro, ou não cabe pagar esse atleta porque não é modalidade de competições, ou esse atleta não está em projeto nenhum, mas infelizmente o conselho não funciona, há contradições, por exemplo, o Paulo Palmeiras, que foi conselheiro e foi secretário, disse que tinha reuniões e tinha ata. Os 4 outros conselheiros disse que jamais fizeram ata, jamais fizeram reunião e iam simplesmente lá assinar as fichas. Uma das funções desse conselho seria analisar as fichas de cadastro desses atletas, é isso? O cadastro, a modalidade que o atleta vai, se ele realmente desponta como um futuro, né, promissor, e quanto ele vai receber, porque tem um limite, né, dentro das referências do quadro de servidor público, tem um limite para ser pago. Tudo isso o conselho tinha que ver, mas não vê. Um dos apontamentos da comissão são pessoas também que não são atletas e estariam recebendo esse benefício? Olha, nós já temos um declarado, o próprio radialista declarou que ele fez coberturas de jogos regionais, jogos abertos, em Santos, e foi pago com auxílio atleta, porque não pode, desvio de finalidade. Para fazer esse trabalho de Para fazer o jornalismo. trabalho de jornalista, quem tem que pagar ele é a rádio, a mídia que ele trabalha é que tem que pagar, patrocinador, não é a prefeitura que paga a cobertura. E nós já temos denúncias, inclusive do Tribunal de Contas da União, do Estado, de várias pessoas que não têm função esportiva e recebem auxílio atleta. Isso aí os secretários estão arregimentando pessoas para cabos eleitorais. Esse conselho que o senhor cita é a Comissão de Auxílio Financeiro ao Atleta. Como que ela é formada, essa comissão? Ela é formada por 5 elementos. 2 representantes da prefeitura, 2 servidores públicos, um representante da Câmara Municipal, indicado, logicamente, pela presidência da Câmara, um da imprensa e um representante da liga da qual o atleta vai ingressar. Mas eles não usam um representante da liga ou das associações da modalidade. É sempre o mesmo que assina todas as fichas. No caso, é o da Liga de Futebol de Salão. Ele não teria, então, competência para analisar a atuação dos outros atletas? Como é que um especialista em futebol de salão vai analisar nadador, vai analisar vôlei, basquete, professores, instrutores? Não tem a mínima condição. Pode ser que conheça alguma coisa, mas não tem profundidade na modalidade. E vocês estão iniciando esses trabalhos, ouvindo essas pessoas? Quais serão os próximos passos da comissão? Olha, nós temos 10 pessoas para chamar que durante os 8 anos do Valdomiro Lopes da Silva foram conselheiros.
Posterior a isso, nós vamos começar a chamar as pessoas que têm denúncia, que nós já temos registrado algumas pessoas, eu não posso falar para não prejudicar os trabalhos. E depois que eu ver essas pessoas, que deve ser um número significativo, nós vamos começar a ouvir os secretários e os servidores da própria secretaria. Pelo esse assunto sobre o auxílio atleta já vem sendo debatido há muito tempo nas sessões ordinárias aqui da Câmara. Por que foi criada agora essa comissão? Olha, eu descobri que tinha desvio de conduta do secretário e desvio de finalidade da verba do auxílio atleta em 2011. E a coisa agravou demais em 2012. Chegou a ter uma bolsa de 999 elementos, 1.000 elementos contratados pelo auxílio atleta com essa verba. Então, nós achamos discrepante. E isso se tornou um rio de denúncias, né? Pessoas falando que estava recebendo e não tinha atividade, outros falando que recebia e repassava para o técnico metade, cada um reclamando de uma coisa. Mandamos para o Ministério Público arquivou, o Conselho do Ministério Público de São Paulo mandou desarquivar, e hoje o inquérito está na delegacia seccional com 31 volumes. Você imagina o tanto de papel que tem. Mas, infelizmente, a Câmara anterior brindava. E nessa, como eu consegui as assinaturas, eu protocolei rapidamente e não deixei nenhum dos vereadores que pode estar envolvido no processo assinar a CPI. Vereador, nós vamos voltar daqui a pouquinho a esse assunto. Você está assistindo a Questão de Ordem, hoje com o vereador Marco Rilo. Nós voltamos já já. Once ever came. What a beautiful day. What a wonderful day. Estamos de volta com o programa Questão de Ordem, hoje com o vereador Marco Rilo, que está falando um pouquinho sobre o trabalho das comissões de inquérito na casa. Vereador, a lei da comissão do auxílio atleta, que nós estávamos falando, o senhor também é presidente da comissão que investiga irregularidades na coleta de lixo em Rio Preto. Como estão os trabalhos dessa série? Esse trabalho eu estou investigando isso, também não consegui abrir na época do Valdomiro, nem sequer consegui convocar o secretário. Nós já temos um acúmulo de provas de que houve superfaturamento, pagamos um contrato que chama Faxina Urbana, pagamos 2 equipes completas e realmente elas não trabalharam, e tudo isso rapidamente, mas infelizmente nós estamos amarrados esperando a documentação para iniciar os trabalhos. As comissões têm 90 dias para a conclusão dos trabalhos, deve haver pedido de prorrogação? Meu medo é esse, eu tenho que acelerar, porque eu tenho muito medo do plenário rejeitar a renovação, como já aconteceu na CPI da saúde, da habitação. Então, é um trabalho que deve demandar um tempo maior, a partir de agora. O trabalho deve demandar um trabalho maior e eu vou tentar negociar a renovação. Se não renovar, aí eu tenho que pegar o que tem e mandar para o Ministério Público. Vereador, outro assunto, né, que vem sendo discutido pelas comissões, a empresa responsável pelas obras anti-enchente entregou agora, no dia 18 de abril, as obras na Avenida Badibacite. É outra comissão de que o senhor faz parte como relator, não é? Como estão esses trabalhos? Olha, essa comissão, ela está nos primeiros passos, que nós pedimos uma série de documentos, inclusive para a Caixa Econômica e para a Prefeitura, inclusive o escopo do que é que estava incluído nessa obra,
porque andaram fazendo obra de embelezamento, urbanização, passarelas que não estavam no projeto. Quero ver de onde veio o dinheiro e como é que foi licitado isso. E também nós estamos esperando eles identificar quem foram os elementos das comissões dessa obra que tocou, ordenou e autorizou o pagamento, para que a gente possa questioná-los de algumas denúncias que tem. Mas é uma CPI muito difícil, uma investigação difícil, porque são obras enterradas, que é difícil para medir, é difícil para detectar problemas, e o superfaturamento não é tão difícil, mas certamente nós vamos precisar de um técnico especialista nessa comissão, certamente vai precisar. Além do superfaturamento, o requerimento para abertura dessa SEI fala também do atraso, da ineficiência das obras. Exatamente, porque gastou-se em torno de 130 milhões e me parece que essas obras trouxeram vários transtornos, teve destruição de uma parte do canal, teve rejeição da Caixa Econômica em algumas medições e, pelo que viu aí, se tiver duas chuvas torrenciais seguidas, uma da outra, os piscinões, as retenções vão ser prejudicadas e vai transbordar, como já aconteceu recentemente na Avenida Albertano da Lorena, na Badibacite, no Canela e no Borá. E, além disso, existe o canal do Rio Preto, que tem uma ponte rebaixada. E essa ponte não deixa a vazão não calcular a vazão de água para passar sobre essa ponte, que está tendo um refluxo. Toda vez que dá esse refluxo, o Pastorinho inunda. Quer dizer, um trabalho praticamente perdido, né? O Pastorinho que eu digo é o entroncamento da Pedro Amaral com a Badibacite. Certo. Vereador, mudando um pouquinho de assunto, nós vamos continuar acompanhando aqui na TV Câmara o trabalho das comissões. O senhor gostaria de falar um pouquinho sobre a situação do IELAR, é isso? Olha, o IELAR, eu tenho uma grande preocupação como vereador. As duas preocupações é a assistência social e a saúde, que são dois segmentos que desguarnecem a população pobre, aqueles que mais precisam do governo. E, infelizmente, o Edinho está analisando as letras frias da lei e não está vendo a gravidade que é fechar 100 leitos, perder 400 internações mês em média e deixar para trás 7.000 consultas mês, que vai, isso aí, afunilar no hospital de base e na Santa Casa, que já é caótico. Você vai 10 horas da manhã, 9 horas da manhã na Santa Casa, no ambulatório do SUS, dá dó de ver as pessoas que foram encaminhadas para lá e que não tem atendimento e não tem expectativa. Agora imagine essa quantidade que eu mencionei agora, aumentando essas filas. E parece que o secretário não está muito... O que eu vi que a comissão Comissão Permanente de Saúde não tomava nenhuma providência. Eu convoquei. Agora eles abriram um diálogo, né, vai ser no auditório, mas eu quero fazer umas perguntas que não pode ser calada. Como é que vai ficar a situação se eles não têm uma alternativa para salvar esse hospital? Eu não estou falando de salvar a instituição IELAR, não. Eu estou falando de salvar o hospital através de um arrendamento, transferir a gerência, transferir a dívida para alguém e tocar esse hospital, passar esse hospital a ser de média e alta complexidade para que ele possa ter um pouco mais de lucro, porque ele é de baixa complexidade. Então, o SUS paga muito pouco. E o filé mignon, que é alta complexidade, fica com a Santa Casa e com o hospital de base. Por isso, nós temos que debater seriamente isso aí, porque Rio Preto vai ser... As pessoas que precisam da saúde pública vão ser diretamente prejudicadas. A Secretaria de Saúde aguarda uma posição da diretoria do IELAR ainda para a solução desse problema. Qual seria a proposta do senhor? A proposta é que tenha um arrendamento
da própria prefeitura até que o IELAR consiga um parceiro para assumir as dívidas. A Faceres e a Unilago hoje estão com curso de medicinas e eles precisam de hospitais e escolas. E é de fundamental importância que eles adquiram esses hospitais e assumam as dívidas e pronto, aí toque para frente como um hospital-escola, que seria muito importante para Rio Preto. Obrigada, vereador, mais uma vez pela sua participação, pela sua presença. Esse foi o Questão de Ordem com o vereador Marco Rilo. Nós voltamos na próxima semana. Até mais.